Podem sentar, pastores. Bom dia, graça e paz. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito. Eu preciso testemunhar aqui que eu devia ter uns 18 anos de idade, quando eu não era cristão ainda, porque eu tive experiência com Deus aos 20, eu já tinha 20 anos quando eu me converti, mas eu fui no sepultamento da mãe de um amigo, e muito interessante, eu estava lá no velório daquela mulher, da mãe desse colega, e quando eu ouvi esse som dessa canção, ouvi o som dessa canção, e eu quase que hipnotizado, porque quem estava cantando tinha uma voz quase como, não sei como é que é a voz do anjo, mas quando uma voz bonita, diz, essa voz parece uma voz do anjo, e eu fui atrás daquela voz, e eu tenho a impressão, meus irmãos, que aquele dia foi a primeira vez que eu voltei, não, talvez a segunda, mas assim, na juventude, foi a primeira vez que eu prestei atenção no Evangelho, no evangélico, e dali eu já não tirei mais essa coisa da cabeça de que tinha algo diferente na vida do povo de Deus, da igreja evangélica, e foi uma bênção. Ontem eu não sabia que tinha, eu não sabia o tempo que tinha e fui até onde eu quis, né? Mas hoje, e agora? Até que hora tem outra pessoa para ministrar? São 9h36. 10h40. Que isso, é tempo demais, olha só. Amém. Tem tanta coisa para falar, não. Mas a gente vai contando caos, né? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos por hoje, te louvamos por essa conferência, essa reunião de líderes, esse encontro. E há inquietação nos corações aqui, no coração de cada um de nós. Somos pastores, somos líderes em nossas igrejas locais. E nós estamos muito desejosos de te ouvir a voz. Eu gostei da introdução do pastor Marcos ontem, porque essa é a expectativa do nosso coração. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Queremos te ouvir a voz, queremos ser ministrados ao Senhor, pelo Senhor. Fala-nos. Usa, Senhor, a nossa vida por tua misericórdia. Prepara os nossos corações para te ouvir. Amém. Você pode conseguir água para mim, pastor? Já foi buscar. O ar-condicionado lá não trouxe dificuldades, de forma que se eu não conseguir falar aqui, Sônia que é a responsável, né? Mulher que sente calor, gente. E ela deu ela deu azar porque está sempre aqui é muito frio, né? Esse ambiente, hoje, esses dias está bem tranquilo. Vamos lá, como eu havia dito ontem, irmãos, discorremos muito sobre isso. A cosmovisão não é algo apenas sobre teorias, né? Sobre filosofias, sobre estar no nível do campo da ideia, dos argumentos, da teoria. Cosmovisão é um negócio que acontece na prática, que afeta as nossas escolhas, afetam as nossas decisões, afeta áreas importantes da nossa vida. Nossa cosmovisão implica também na família, implica no casamento, implica no trabalho, implica ao lidar com o dinheiro, tá? Implica ao lidar com o tempo, implica ao lidar sobre a sexualidade. E o que a Andréa Vargas falou aqui naquele encontro nosso foi exatamente focando sobre essa questão da sexualidade sob a perspectiva da criação. Então, sob a perspectiva dos primeiros capítulos da Bíblia, focando a questão da sexualidade, ela trabalhou de maneira extraordinária e nós fomos muito abençoados. Daí, irmãos, a necessidade, outra coisa é a questão da espiritualidade, ou seja, essa parte da nossa vida tão importante. Daí a necessidade de termos formularmos
oferecermos às nossas igrejas, oferecermos ao nosso grupo, né, Igreja de Cristo, enfim, uma cosmovisão clara, robusta, bíblica e bíblica, forjando aí, trabalhando essa questão da cosmovisão. Eu me lembrei disso ontem à noite. No segundo século, os líderes da igreja primitiva, principalmente no segundo século, eles viram, irmãos, a fé cristã sendo ameaçada por seus dois maiores inimigos, e vocês sabem, inimigos culturais, né? Que era o máximo e o gnosticismo. O gnosticismo chegou muito perto de arrebentar com a igreja, né? Há quem diga que quando eles começam ainda na era apostólica, então a produção de cartas que os apóstolos fizeram é muito motivado por essas ameaças, a gente sabe disso. E eles, desde os apóstolos, eles fizeram enfrentamento. Eles fizeram pelo menos 3 enfrentamentos ou lutaram contra esses grandes inimigos culturais em pelo menos três frentes, e é o que eu acho que a gente também deveria fazer enquanto Igreja de Cristo, enquanto movimento de restauração, sim. Claro, proposta para o nosso tempo, proposta para a nossa geração e do formato que a gente, obrigado pastor, respondendo, afirmando a cosmovisão no tempo de hoje. Os primeiros líderes, os líderes do segundo século principalmente, né? É claro que considerando o gnosticismo que acha, né? Que tudo que é matéria é fundamentalmente mal, ruim, né? Essa coisa física, enfim. Aí a gente não entende como o apóstolo João, por exemplo, ele diz assim, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse seja amaldiçoado. Para nós, assim, é uma coisa tão sem sentido, né? Mas que fazia muito sentido. Porque quem está questionando hoje que Jesus veio em carne? Não. Isso é uma heresia superada. Ninguém vai dizer que não. Não é? Mas na época, era muito forte o gnosticismo tentando desfazer essa doutrina fundamental da fé cristã, que é a encarnação de Cristo. Tá? Então, estou dando só para a gente entender a importância de formular, né, de sistematizar, quem sabe, cosmovisão, sim. O que cremos, isso fica muito claro. Então, a primeira resposta dos líderes da igreja foi a formulação, eu diria, né, de uma cosmovisão. Como? Eles criaram um credo apostólico. Uma espécie de senha que garantia que todos sabiam, que todos deveriam saber exatamente o que constituía as doutrinas mais básicas da fé cristã. E aquelas doutrinas que estavam diretamente, ou principalmente aquelas doutrinas que estavam diretamente relacionadas com as ameaças culturais da época. E tá, se a gente, aquele Gonzalez, ele faz uma análise do credo apostólico, por exemplo, não é? Porque o credo apostólico não é uma reza, não é uma senha, né? É uma declaração de fé, né? É nisso que cremos e tal. Então, ele faz falando como que ele não é conclusivo, né? Ele é básico, mas ele ataca principalmente as doutrinas que estavam sendo ameaçadas da fé cristã na época. Então, irmãos, não só os apóstolos, quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, os apóstolos se levantando para fazer um concílio e conversarem, sabe, sobre questões, né, que está permeando a vida da igreja e, quem sabe, pode trazer problemas bem duradouros para a vida da igreja. Então, a gente não vê somente os apóstolos, mas os pais da igreja também. É interessante isso. Não foram os apóstolos que fizeram, que elaboraram, enfim, o credo apostólico. Mas é certo, já é conclusão que foram os pais da igreja que fizeram aquilo. E é fantástico. Eu, por mim, usava todo culto. Todo culto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Seu único Filho. Porque isso reafirma as nossas doutrinas básicas da fé cristã. Então, a gente devia ter também credos assim para
Sônia foi pregar agora, ela foi falar lá um pouco, alguma coisa lá foi depois da nossa conferência. Aí ela, gente, eu vou falar a mesma coisa, eu vou falar de novo, não é? Porque as bases da família cristã é as mesmas que está lá em Gênesis. E a gente não devia ter medo de repetir essas coisas mesmo, não. Às vezes fica num frenesi para trazer novidade, e vai deixando as coisas mais fundamentais para trás, e as próximas gerações vão deixando de tê-las. Então eles decidiram também sobre o cânon da Bíblia, né, do Novo Testamento, ou seja, eles fecharam a lista dos livros sagrados e inspirados conforme tiveram a direção do Espírito Santo. Isso é tremendo, irmão. Isso é uma resposta a ameaças. Eu, quando citei aqui, por exemplo, a questão porque há um complô das ciências humanas, meus irmãos, contra o Evangelho. Tá? Então toda cultura, toda ciência tem um misto de corrupção, de podridão, né? E aí quando eu digo que a gente não devia aceitar tão livremente, mas a gente tinha que ter esse equilíbrio e saber e analisar à luz da palavra de Deus, estou dizendo que a gente devia fazer isso que os apóstolos ou os pais da igreja fizeram. Simples assim. Estou falando de academias, estou falando de igreja, de nós da igreja. Vamos sentar, os presbíteros, vamos conversar sobre isso. Essa canção que a gente está cantando é bíblica. Nós dizemos, a gente fala isso enquanto está pregando, a gente crê nisso que a gente está cantando, ou a gente simplesmente recebe? Por fim, eles decidiram, a terceira ação foi a lista da sucessão da autoridade apostólica. Eles decidiram quem de fato quem tem autoridade para dar a última palavra, a palavra final sobre essa questão que esses heréticos estão levantando. Eles chegaram, vamos concluir isso, tá? E aí eles fizeram essa lista de sucessão apostólica mesmo, os pais da igreja, esse aqui andou com João, aquele ali com Tiago, e assim sucessivamente. Aí beleza. Então vamos ver o que eles vão dizer, esses caras que andaram com os apóstolos. Né? Porque, ao contrário de nós, que temos num celular desse, sei lá, 100, 200 Bíblias aqui em versões diversas, eles não tinham nenhuma. Eles tinham o Espírito Santo de Deus e a comunhão. Não é? Então, a gente não tem que ter medo de falar sempre as mesmas coisas, de formularmos, quem sabe, catecismo básicos da igreja, no nível de igreja local, que seja, como faziam, né, citei aqui os puritanos. Porque, meus irmãos, até eu vi isso em algum lugar, eu vejo essas coisas e eu tenho dificuldade de estar anotando para estar... Mas em algum livro, em algum lugar eu vi isso aqui, achei fantástico. O garoto chega para o pai e fala, meu pai, por que não são os filósofos que governam o mundo? Eles são tão inteligentes, eles são tão, né? E tal, o pai, você é bobo, meu filho. São eles que governam o mundo, sim. Só que eles fazem isso 200 anos depois. 200 anos depois. E aí, as ideias filosóficas do iluminismo do século XVIII se tornaram, entrou nas escolas, governando as mídias, governando as faculdades, chegou aos palácios governamentais. Essas ideias estão nas ruas, estão nas famílias, sim ou não? Estão nas ruas, estão nas famílias. E aí, queridos, eles querem tomar a igreja. E eu diria, entrou também em muita igreja. Entrou na igreja de alguma forma, por que não dizer assim? Mas a nossa esperança não está em nós, mas nas promessas de Jesus, que as portas do inferno, Mateus 16, 18, não prevalecerão contra ela. Amém? Essa é a nossa esperança. Como diz o pastor Carlito, nos 5 cantos da terra, houve culto nesse domingo, e no próximo, nos 5 continentes, vai haver culto de novo. As portas do inferno não param a igreja, como diz aquela canção. Não foram os coliseus, nada pode parar a igreja. Então isso é uma esperança. Mas essa canção que o irmão cantou aqui por último, enquanto ele estava cantando, me veio agora uma coisa mais reflexiva, e não mais romântica como lá quando eu tinha 20 anos, ou 18, 19 anos. Eu pensei, achará Jesus fé na terra quando ele vir? Não é?
Então, muito, meus irmãos, pode ser dito sobre cosmovisão, sobre cultura, sobre engajamento cultural, sobre a espiritualidade, sim. Contudo, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos precisar usar de sabedoria. E não subestimar e nem superestimar a cultura, porque normalmente a cultura não é neutra. Amém? Paulo, é interessante o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,4, ele diz sobre a perspectiva da criação, ele diz assim, ó, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada, repito, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Mas o mesmo Paulo não diz sobre a cultura. Olha o que Paulo diz sobre a cultura, porque enquanto a criação de Deus, uma vez recebida com ação de graça, não pode ser rejeitada, não deve ser rejeitada, já com relação à cultura em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, Paulo diz, não porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Então Paulo está falando de costumes, está falando de cultura, Paulo está falando de coisas que homens produzem. Se só porque algo está sendo dito por um doutor, por um pós-doutorado, pelas academias, pelos governos, os palácios, as escolas, as universidades, só porque eles estão dizendo, afirmando e reafirmando, a Bíblia não tem pontualmente, às vezes não fala nada pontualmente sobre aquilo, eu tenho que abraçar aquilo, então não devia. Aí tem uma série de, é claro, eu não estou tratando sobre isso aqui, sobre essa questão de contextualização do ministério dentro de uma época, né? Paulo tratou sobre isso algumas vezes, algumas boas vezes, não é? Tem um autor chamado Andy Crouch, e ele diz que 4 possíveis posturas devem ser adotadas pelo crente em face da cultura. Primeiro, a gente pode condená-la. Falei aqui de cultura podre, falei de cultura boa, né? Mas sabemos, se é cultura, então ela tem esse misto de coisa boa, de coisa ruim, né? E tal. Então a gente pode condená-la, rejeitá-la, combater. A gente pode criticá-la. Não precisamos ir para o nível do combate, não é? No nível da apologeta, ser um apologista, assim, um apologeta. A gente pode criticá-la, ou seja, confrontá-la, a gente pode reprová-la simplesmente, mas a gente pode consumi-la. Essa é uma outra postura que a gente pode ter diante da cultura. A gente pode consumi-la, a gente pode abraçá-la, a gente pode utilizá-la, certo? Podemos. Uma outra postura, segundo ele, é que a gente pode copiar. A gente pode copiar a cultura. Nós podemos, a partir daquela cultura, produzir cultura cristã. E aí tem que haver muita sensibilidade aqui, lógico, porque a gente está copiando. Por exemplo, é dito que Lutero fazia letras e canções baseadas em músicas que era popular, música da sua época, música clássica da sua época, como o Castelo Forte, por exemplo, que a gente canta hoje. O que Lutero fez? Ele copiou da cultura, né, adaptou isso para a realidade dele. É possível. Né? Não estou falando necessariamente de música, mas, enfim. Então, todas essas reações, irmãos, elas são adequadas no sentido de determinadas culturas. Cada uma dessas reações deve ser única reação adequada a um bem cultural desse em particular. Uma reação dessa para um bem cultural desse. O que não podemos é adotar apenas um desses gestos, né, de maneira generalizada, fazendo a única reação nossa à cultura humana. E aí a gente vai estar fazendo indiscriminadamente. Então, condenar e criticar toda espécie de cultura produzida pelo homem faz de nós legalistas e hipócritas. Agora, por outro lado, consumir e copiar toda a cultura vai fazer de nós liberais seculares, sal e cívico.
Então veja a responsabilidade, a necessidade que a gente tem de pensar sobre esse negócio que a gente levantou aqui hoje. Se formos conhecidos, irmãos, por aqueles que tudo critica, tudo condena, tudo deprecia, sob a perspectiva do projeto cultural humano, dificilmente a gente vai conseguir transmitir ao mundo a beleza e a graça desse Deus se manifesta em multiforme sabedoria, não é? Que se manifesta através, que fala de uma graça comum a todos. Então dificilmente a gente vai ser ouvido. Agora, por outro lado, se a gente abraça indiscriminadamente toda e qualquer cultura, nós nos tornaremos subservientes à cultura dominante. E aí corremos o risco, eu gostei de pensar sobre isso, a gente corre o risco de se tornar prudente, ou nos tornarmos prudentes como as pombas e inofensivos como as serpentes. Ora a gente está fazendo o que devia fazer, ora está fazendo o contrário e a gente vive uma bagunça. Como disse uma vez o pastor Nobre, pastor Clodoaldo está aqui de Manaus, ele me disse uma frase e eu repito essa frase sua muitas vezes. Na minha casa, nas minhas pregações, enfim. Nem tanto e nem tão pouco. Clodoaldo, cadê você? Aí. Você usa essa expressão sempre? Eu estou conversando com ele, nem tanto nem tão pouco, né, pastor Luiz? É verdade. Verdade. Então, veja essa experiência que nós lá na igreja tivemos. Nós recebemos, a partir da pandemia, um pouco antes, mas na pandemia, nós ganhamos 4 novos templos, 4 igrejas. Eu falo templo porque 2 delas não tinham membro nenhum. A igreja de Cristo Dox. Eu sempre entendi que eu tenho um chamado para uma igreja local, para pastorear uma igreja local. Eu estava em Phoenix, nos Estados Unidos, e fui visitar a maior igreja de Cristo em 2016, no Arizona. E uma igreja linda, maravilhosa, 31 mil pessoas. E aí, conversando lá, o cara que estava guiando a gente, ele falou um pouco da experiência daquela igreja. Aquela igreja tinha assimilado várias outras igrejas de Cristo que tinham perdido membros, né, que foram... Porque isso acontece mesmo, né, principalmente nesse tempo. Ontem mesmo você tinha uma vídeo de uma igreja de 8 mil pessoas nos Estados Unidos que ao longo de 20 anos desapareceu. Pastor Marco Manos vai falar de mais de 1000 igrejas que nas 2 últimas décadas desapareceram. Mais de 1000 igrejas com mais de 1000 membros nos Estados Unidos. De alguma forma essas igrejas se desconectaram da sua gente, da sua época, da sua cultura e foram deixando de ser relevantes, de ser acessadas. E ali aconteceu isso lá em Phoenix também, nos Estados Unidos, com as nossas igrejas, uma igreja de Cristo, igreja Christian Church, enfim. Ela foi assimilando igrejas pequenas ou igrejas que tinham perdido a sua membresia. E eles então ali, naqueles dias que eu fui, 2016, eles tinham 9 igrejas, 9 campos. Eles adotaram um sistema assim, o pastor, os americanos têm disso, o pastor prega lá num determinado campus daquele, principalmente o principal lá, e aí ele é reverberado, o que ele prega é ministrado simultaneamente no sistema de internet, né, bem atualizado, né, e tal. Todo mundo ouve aquilo ali nos outros campos. A mesma mensagem para aquelas 9 igrejas, e aquelas igrejas foram assimiladas. Lá em Phoenix, nessa igreja nossa, que eu recomendo conhecer, o calor de 45 graus, assim, às vezes 50, pelo menos o irmão nos falou, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei não estava, mas é uma coisa louca, ninguém consegue ficar fora. E aquela grande igreja tem um monte, a igreja parece um oásis, porque tudo seco, e você olha de longe, está aquele oásis verdinho, tudo verdinho, fontes de água, coisa maravilhosa, né? Coisa de americano. E aí eu em cima naquele monte lá, tive a impressão de ouvir de Deus que nós íamos ter uma experiência parecida com aquela. E eu cheguei no Brasil, comecei de fato. Pastores começaram a me procurar. Pastor Luiz Carlos, eu queria entregar a nossa igreja para você, eu tenho uma igreja para entregar para você, Foram 7. Nós conseguimos assimilar 4 dessas igrejas.
E aí nós fomos numa dessas igrejas implantar, porque aí a igreja de Cristo Dogmas meteu o pezão no freio, né? Meteu o pé no freio com vontade, e nós falamos, agora essas pessoas, essas igrejas têm que subir no carro Igreja de Cristo Dogmas, no trem, né? No vagão aqui, então vamos lá. Foi um parto para mim, eu conto em outro momento para vocês, mas uma experiência que eu quero contar é que em uma dessas igrejas, elas não tinham membros, mas o pastor me falou assim, pastor, não tem membro, mas eu tenho aí, tem 2 casais aqui na igreja que eram os que estavam aqui por último comigo. E eu falei, não pastor, vamos atrás desses casais. Não vai pastor, não adianta, eles não querem. Eles não vão assimilar essa sua igreja. Eu não sabia do que ele estava falando. Pegamos, fomos atrás, encontramos essas pessoas, falamos, vamos ficar aqui na igreja e tal, elas ficaram, tentaram ficar lá. Depois de alguns dias, de alguns, talvez meses ali, 2 meses, 3 meses, eu um dia estou numa reunião lá, numa confraternização, e eu pergunto para a mulher assim, pastora, uma mulher talvez de quase 50 anos, e eu falei, e aí pastora, como é que a senhora está? Está gostando da igreja? Aí ela, triste, falou, não pastor, muito amor e carinho, não estou gostando não estou me adaptando não. Eu falei, é mesmo? Por quê, minha irmã? O pastor que está aqui, eles são bons, são gente educada, gente carinhosa, perceba assim que ele tem muita dedicação, mas então o que é, minha irmã? Ela falou, pastor, eu não consigo me acostumar com a igreja com parede preta. É mesmo? Acho que isso aí dá pra gente resolver, né? A gente pinta. Tá bom. E resolvendo isso, fica bom para a irmã? Não, pastor, uma outra dificuldade que eu tenho enorme, eu não estou conseguindo cultuar sem os bancos. Agora, porque a gente tirou os bancos, botou cadeira. Complicou, porque tem os povos que gostam dessas cadeiras mais fofinhas, né? Mas complicou. Eu falei, irmã, a senhora tem TV Smart em casa? Não é Smart não, é Smart. Aí ela, tenho. Ou é aquela de tubo ainda? Ela falou, não, a minha TV é aquela Smart, né? Olha, entra na internet, que maravilha, irmão. Eita fé. E o seu celular, irmão? É aquele tijolão ou já é um bichão desse aqui? Não, aqui, ela mostrou com orgulho. Aí eu fiz a aplicação, né? Eu falei, irmã, eu percebi que a irmã já transicionou em casa. A irmã não quer transicionar na igreja. A irmã não tem abertura para transicionar na igreja. Então, minha irmã, quando você ia, a gente era criança, que era médio da minha idade, quando a gente ia lá no Correio, você lembra, no Correio? A gente sentava em quem? Cadeira ou em banco? Era banco. Quando a gente ia no hospital, lembra aqueles bancão do hospital? Bancões do hospital? Sim, lembro. Pois é, irmã. Quando a gente ia no próprio banco, né? Alguns privilegiados tinham um banco ali para sentar. Lembro. Pois é, irmão. Isso não é uma questão de sagrado, meu irmão. A questão é que o mercado só oferecia esses bancos duros aí. Era o que o mercado oferecia. Então, meus irmãos, veja que nós temos um extremo. O rapaz que acha que não tem problema nenhum e ouvir as baboseiras de uma drag queen, de um show, achando que está cultuando a arte ou apreciando a arte, há uma pessoa que não consegue fazer um mínimo de transição, de assimilação, de cultura nenhuma. E aí, é ou não importante, irmãos, que a gente fale? Por isso que nós, pastores de geração passada, às vezes estamos muito desconectados ainda. E a gente está dizendo assim, não, antigamente as igrejas mais legalistas não podiam jogar bola, nós não temos problema com bola, nós não temos problema com televisão, não podia usar bateria, irmãos, mas as coisas estão muito mais em outros níveis. Os ídolos culturais, sabe, o fechamento completo com relação a eles estão em outros níveis, a respeito de outras coisas. Então vale a nossa reflexão, porque Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 1, que foi
para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Louvado seja Deus. E eu gosto do verso 13, que ele diz na mensagem: não há dúvida nenhuma de que Deus chamou você para uma vida de liberdade. Mas não usem dessa liberdade como desculpas para fazerem o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Então, a chamada aqui não é para um equilíbrio, uma compreensão, uma especialidade sobre esse assunto tão importante, sim ou não, irmãos? Eu estou falando bobagem. Amém. Amém? Amém. Então eu gosto de uma frase de Tim Keller que ele diz: nossa postura diante de cada cultura humana deve ser de desfrute com critério e de uma bem-vinda cautela. Cautela. Eu falei para vocês que eu iria tratar sobre cosmovisão, sobre cultura e sobre espiritualidade. A gente leu aqueles textos, não é? E nós conversamos ontem, principalmente sobre essa questão da cosmovisão e da cultura. Eu acho que não vai dar tempo de eu terminar, mas eu falar pelo menos daqui a pouco 2 aspectos aí da nossa espiritualidade baseado, ou 2 bases dessa nossa espiritualidade baseado nos primeiros capítulos de Gênesis. Alguma coisa que eu tenho aprendido é que sobre a natureza da espiritualidade cristã, a gente deve olhar bastante para a criação, para os 3, principalmente os primeiros capítulos registrados no livro de Gênesis, que vai nos ajudar muito, porque o homem é essencialmente um ser espiritual, que anseia pelo transcendente, né? Se tem uma coisa que foi encontrada em todas as culturas, por mais primitiva que fosse, qual foi? Essa, né? Do anseio pelo transcendente, do anseio pela divindade, tá? Então isso está em nós. Invariavelmente essa espiritualidade, lógico, está ligada ao sistema de crenças, ou seja, a nossa cosmovisão. Então nós vamos desenvolver uma espiritualidade, uma adoração, enfim, sob essa perspectiva daquilo que nós cremos, obviamente, tá? Sobre essa questão da ideia que a gente tem de nós mesmos e das coisas mais amplas da vida. Como disse, existe Deus, quem é Deus, qual a razão da nossa existência, e aí por aí. E esta, entre outras coisas, é afetada, né? Porque nós relacionamos essa busca do transcendente nosso a isso. Então, o cerne da nossa espiritualidade tem muito a ver com o que nós cremos ou deixamos de crer, obviamente. Eu vi um testemunho de um padre uma vez. Ele disse que foi fazer missões numa tribo brasileira que não falava português, e ele estava pregando, tentando, e não conseguia se fazer entendido. No outro dia ele tentou de novo, e de repente uma menina segundo ele era ex-padre, uma menina de 12 anos, 11 anos, interrompeu ele enquanto ele falava e disse: ontem à noite Tupã me apareceu e ele me disse isso, isso e isso. Ele entendeu que ela devia estar falando a respeito de Jesus Cristo e de Deus, e tudo que ela falou confirmou com esse Deus transcendente que ele estava falando ali. E aí houve fluidez a partir do relato daquela garota de 11, 12 anos, e ele pôde pregar, e aquela tribo entendeu o evangelho. A partir de quê? De um anseio, de uma cultura já ali sobre essa coisa da adoração do divino. 3 acontecimentos, irmãos, na história de Deus, são mais influentes para nos ajudar nessa cosmovisão e nos conduzir na nossa espiritualidade, que é a criação do céu e da terra, né? E falamos bastante, ainda vamos falar, a encarnação do Filho de Deus e o envio do Espírito Santo em Pentecoste a toda carne, conforme a gente lê lá em Atos capítulo 2. Eu queria pensar sobre a espiritualidade cristã a partir da criação. Mas antes, porém, eu gostaria de tecer alguns argumentos aqui para introduzir aqui a minha tese, ainda que eu não vou conseguir falar tudo. No livro de Gênesis, irmãos, está estabelecido as grandes doutrinas da fé cristã. A soberania de Deus como Criador, ou seja, o poder criador da palavra, não é? A própria excelência da criação, a perfeição de toda a criação,
A dignidade original do ser humano. Então o ser humano tem dignidade a partir da sua criação, conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher, ambos feitos à sua imagem e semelhança também, com a missão de administrar a terra com seus recursos, gerar cultura a partir desses recursos que são as matérias-primas. E aí dizer que isso vai da música, da comida, até a arte, política, sociedade, todas essas coisas, tecnologia, por aí vai. A igualdade, a complementariedade do sexo. Então isso é poderoso e a gente precisava de falar mais sobre isso, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. A dignidade do trabalho. Por último, o Shabat, o descanso periódico, que é um negócio também que a gente negligencia muito. Sim ou não? Então essas doutrinas, elas são grandes, não no sentido de que são muito vastas, né? Tão somente, mas são fundamentais. É coisa que constrói, que são usadas para construir a nossa cosmovisão cristã. Mas não é só isso. Nós precisamos dessas grandes doutrinas para nos firmar como cristãos, para nos identificarmos como cristãos. Os primeiros capítulos de Gênesis, que são muito importantes nessa nossa cosmovisão, deve ser acessado por nós, muitas vezes, nós pastores. Por quê? Porque Jesus o fazia. A gente gosta de afirmar, por exemplo, a gente usar Mateus capítulo 4, quando Jesus vence aquela batalha com Satanás, né? E ele vence com 3 sonoros: está escrito. E a gente gosta disso, mas tem muito mais, irmãos. Ele também usa as escrituras para reprovar e refutar uma cultura danosa da sua época, que é o divórcio indiscriminado entre os religiosos até, não é? Então ele faz isso valendo-se de quê? Do relato de Gênesis. Em Mateus 19 está lá. Ele faz isso valendo desse relato em Mateus 19. Ele se vale de Gênesis 2, 24, nessa refutação que ele faz nos fariseus que queriam justificar o divórcio usando a própria palavra. O que ele diz naquele ambiente? Ele não gasta muito tempo. Ele só aponta para o Gênesis. Ele diz: mas não foi assim desde o princípio. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua esposa, sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus não gastava tempo com controvérsias. Voltou para o Gênesis, está aí. Aí eu estou dizendo com isso que nós também, enquanto cristãos, temos que recorrer mais aos primeiros capítulos de Gênesis. Mas a gente fica divagando entre doutrinas, entre linguagens humanistas e ciências humanas impregnadas de corrupção para ensinar ou para defender uma tese que não pode ser defendida por esse humanismo, irmãos. Aí a gente tem que se utilizar também dessas bases teológicas, dessas bases doutrinárias que estão firmadas ou que estão apresentadas em Gênesis, porque aí a nossa defesa, como diz Pedro, né, vamos estar prontos para falar da razão da nossa fé, e não um ou outro pastor ou líder, mas todos nós deveríamos estar prontos para isso, fazer isso de maneira mais robusta, né? Aliás, trazer uma fé mais robusta, forjando uma cosmovisão forte. Se alguém quiser, por exemplo, justificar a homossexualidade pela experiência humana, não é? Porque é a experiência humana que é o carro-chefe. É o que diz os doutores que é o carro-chefe. Agora, como é que um cara tão inteligente consegue vir à tona na televisão, em livros, dizer, né, e é só um parênteses aqui, né, dizer que a sexualidade ela é construída a partir de uma estrutura social, né, do desenvolvimento social. E aí eu conversando com um pastor aqui ontem, eu fiquei escandalizado, porque muitos jovens da igreja, não é? Conversando com o pastor Provável, que diz, meus filhos congregam numa igreja, e eles falaram que conhecem jovens, juventude de cristãos, que estão lá envolvidos na igreja, às vezes no ministério, que eles estão, não, essa coisa eu estou deixando para resolver depois. Mas por 6.000 anos, nós identificamos o sexo de uma pessoa pela genitália.
Mas hoje, dentro da igreja, já entrou o caso de que você precisa esperar essa construção e quando e qual escolha você vai fazer. E aí, quem está dizendo isso, gente, são pessoas que a gente às vezes considera. O cara, por exemplo, dizer que é possível, por exemplo, a gente viver num mundo onde existe mais de 50 gêneros. Mas isso é uma loucura, irmãos. Sônia estava falando, a gente vindo no carro ontem, ela falou, eu tenho a impressão que eu dormi e acordei, e esse mundo é do jeito que é, porque, como disse ontem, as mudanças, elas sempre aconteceram. Mas a questão é a velocidade com que elas acontecem e o contraste que elas estão produzindo dentro de uma normativa, de uma cultura que já tínhamos, que era judaico-cristã. O indivíduo no passado, num ambiente, num país protestante como os Estados Unidos, mas mesmo num país católico como o nosso, né? Tradição católica, muito da formatação familiar, dos valores que as pessoas, que a sociedade tinha, os tinha mesmo não sendo cristão. Mas um pai de família não precisava ser cristão para saber que a sua filha nasceu com a vagina e que é uma menina, sim ou não? Um pai cristão não precisava ser cristão, ele não era, porque a cultura vigente era, né, a norma geral, né, a cosmovisão prevalecente era cristã, então ele não precisava ser crente para dizer que a filha dele não podia trazer o namorado para casa para ter relação sexual. A Igreja de Cristo Dox, irmão, nós temos o sistema da corte há 16 anos. Nós temos o primeiro casamento que nós fizemos na corte, né, e depois a gente pode conversar sobre isso, explicar. O primeiro, acho que tem 14, 15 anos, 13 anos, o evangelástico que sempre aparece no pastor, né? Gente, a gente às vezes recebe chacotas, a Igreja de Cristo às vezes recebe chacotas. Porque, como disse a Bíblia, o errado, né, o profeta Isaías, se tornou certo, o escuro, enfim. Então a gente tem chacota, porque, irmãos, onde é que você viu na Bíblia esse namoro é recreativo, como diz o Wilson, Douglas Wilson. Esse namoro recreativo, de entretenimento. Onde é que foi que você viu isso na Bíblia? Todas as vezes que a gente vê esse formato na Bíblia, ele é interpretado pelos autores, contextual, implicitamente, que aquilo é pecado. Mas o que nós fizemos? Nós, a igreja, nós assimilamos um namoro recreativo, irmãos. Nós abraçamos, nós vivemos com isso. E está tudo legal, está tudo certo. E nós estamos avançando. O sexo dentro do casamento, nós estamos avançando. Ou regredindo, né? Mas nós estamos avançando nessas trevas. Podia falar um pouco sobre isso aqui, porque é um tema que eu gosto, viu? Essa coisa da corte, essa coisa do namoro, tá? Porque as famílias já começam errada, já começa capenga, já começa sob a perspectiva de uma cosmovisão que não tem nada a ver com a escritura. O garoto, ele não sei se vocês já viram, Douglas Wilson faz isso. Douglas Wilson, anota isso aí, autor das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos, cabra bom, viu? Ele escreve muito sobre essa questão de família. E aí ele me chamou a atenção para um fato. Você sabe que essa expressão casavam-se e davam, tem aqui, pastor, casavam-se e davam-se em casamento, casavam-se está se referindo a homens, se davam-se em casamento está se referindo às meninas, porque os homens eles foram preparados para casar, para ir à procura, para conquistar, para cortejar as moças, e elas para serem dadas em casamentos. E o que significa isso? O rapaz falava com o pai dele, falava assim: pai, eu estou interessado naquela garota ali, a Isabela. A Isabela viu um noião ali. Aí, então vamos lá, meu filho, vamos conversar com o Marcelão, que é o pai da Isabela. A Isabela está toda orgulhosa, hein, Isabela? Aí vamos falar com o pai da Marcela, da Isabela, Marcelão. E aí ele ia lá com o pai. O pai conversava. E aí, minha filha?
Às vezes a gente vê isso de maneira bem arbitrária, bem... Gente, isso é uma proteção da família, sabe? Da pureza da moça, do rapaz. E aí a gente não sabe, né? Porque tanto divórcio na vida aí, enfim. Vamos lá. Eu tenho que voltar para lá. Aí, vamos tratar sobre isso, vamos orar. Tá bom, então você é um interessado. Eles voltavam, e Marcelo ia conversar com a Isabela. Né? Eu ficaria escravo para o resto da vida. No jubileu, no final, no ano sabático, ele ia ser livre. Então, isso é um sistema social de proteção dos cidadãos ou isso é tirania de um Deus ruim? Mas a gente não entende isso. Aí, quando a gente toca nessa questão do namoro, por exemplo, aí a gente é criticado. Ah lá, não pode isso, não pode beijar. Não é sobre isso, irmãos. É sobre agradar um Deus que é santo, que é maravilhoso. Sabe? Um Deus que é eterno, um Deus que se relaciona com a sua criatura, porque somos teístas, amém? Para que a gente tenha essa defesa, para que a gente saiba lidar com essas coisas, a gente tem que pensar realmente ou repensar a nossa cosmovisão séria. Como Jesus fez defesa de questões fundamentais da fé, se utilizando de Gênesis, eu acho que a gente deveria fazer também. Juntos com esses relatos de Gênesis, muitos deles, já falei aqui, a gente vê algumas principais áreas da nossa vida, da família, por exemplo, da família cristã, casamento, trabalho, sexualidade, engajamento cultural, em si, muitos outros. Eu queria me utilizar legitimamente o relato da criação para falar da base do que Deus nos deixou a respeito da espiritualidade cristã. Aí eu vou falar de 2 aqui, pelo menos, e aí a gente ora sobre isso, tá bom? Primeiro, o relato bíblico da criação, meus irmãos, nos aponta para uma espiritualidade a partir de um Deus pessoal. Porque em Gênesis a gente tem a revelação da existência de um Deus pessoal e não de uma força impessoal. O Deus bíblico, ele é uma pessoa criativa, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem direção própria, uma pessoa que pensa, que ama, que tem vontade própria, que tem uma boa, perfeita, uma agradável vontade. O relato de Gênesis nos explica que o mundo não foi formado de uma matéria pré-existente e nem por meio de um processo estrutuoso de conflitos entre divindades rivais, como falamos aqui, as civilizações antigas, não é? Briga, matou o outro, cortou, não é? Daí nós entendemos, como diz, como que essas culturas vai produzindo reis e liderança tirana, né, em si mesmadas, enfim. Mas quando a gente lê essas mitologias, aí a gente fica cada vez mais maravilhado com o Senhor, o nosso Deus, amém? Como o nosso Deus é diferente, meus irmãos. Já nos primeiros capítulos de Gênesis, ele fica sabendo que ele existe eternamente, que ele é uma comunidade de amor, né? São 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então pense sobre isso, que ele é uma comunidade de amor e não uma comunidade de conflitos, uma comunidade de perfeito amor e não uma comunidade de conflitos, de guerra, que cada pessoa é plenamente Deus, que eles conhecem um ao outro, que eles se amam e se glorificam. Isso é diferente demais. Mas como é gostoso a gente ter essa visão, essa cosmovisão, essa teologia, esse ensino a respeito de uma divindade que nós adoramos. E a gente tem que levar isso. Eu costumo dizer que Deuteronômio capítulo 4, quando Deus fala para o povo de Israel: olha, vocês vivam nesse estilo aqui que eu estou orientando. E você sabe o que vai acontecer? As nações da terra virão aqui. As nações da terra vão chegar aqui e eles vão querer saber que leis maravilhosa é essa. Que Deus lindo é esse? Nós queremos conhecer esse Deus, nós queremos saber sobre esse Deus. Mas se vocês ficarem se enrolando, se vocês ficarem se envolvendo, se vocês ficarem num sincretismo com essa gente. Essa semana eu preguei lá na reunião da igreja, do grupo lá,
sobre a entrada do povo de Israel em Jericó. Deus falou para Jericó, para Josué, extermina tudo. Porque era impossível para o povo de Israel, vivendo aqueles primeiros dias de liberdade, vamos dizer assim, né, quando o Egito saiu deles e eles não saíram, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles ainda, eles lidarem com tanta porcaria, com tanta nojeira, com tanta corrupção, sem se contaminar. Então a ideia de Deus era discipulá-los, torná-los uma nação robusta mesmo, biblicamente falando. Aí daí essa nação então poderia influenciar o mundo, mas no primeiro momento aquilo tudo tinha que ser exterminado. Mas não que esse nosso Deus é tirano, ou seja, ele está preservando a humanidade, botando o seu povo, um povo sacerdotal, não é? Nenhuma determinada geografia da terra. Veja que não, esse Deus é lindo, esse Deus não se vê disputa neles. Ele é uma comunidade cooperativa, ele vive em cooperação mútua, ele vive uma eternidade santa e santificada, e santifica tudo que toca. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é fantástico. Eu gosto, eu li isso aqui, eu aprendi isso aqui lá, sei lá quantos anos atrás, talvez uns 20, mais de 20, mas me marcou. Talvez seja até desatualizado para todos nós aqui, mas para mim é tão vivo. É a definição de Langston de Deus, ainda que limitada, pois como que seres finitos podem definir um ser infinito e eterno como Deus? Mas ele definiu, e eu achei legal, né? Mesmo na nossa limitação humana, ele diz: Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Coisa bacana. Como ele mesmo disse, a definição é limitada, mas ela é boa, pois ela fala da natureza de Deus. Ele é um espírito pessoal. Ela é limitada, mas ela fala da excelência do caráter e da moral elevada, ou elevadíssima desse Deus. Ele é perfeitamente bom. Ela fala dessa interação, dessa relação de Deus com o universo, que é maravilhosa. Ele cria, ele sustenta, ele dirige, ele governa todas as coisas. Por isso que aqueles poetas do Velho Testamento, falando desse Deus maravilhoso, a gente tem que ler os Salmos, irmãos. Coisa extraordinária, aqueles cânticos. Então, fala dos seus motivos, e aí eu gosto dessa parte demais, porque os motivos de Deus é santo, ou seja, os seus motivos são sempre baseados em santo amor. Como teístas que somos, devemos fundamentar a nossa cosmovisão sobre a realidade de um Deus que cria, governa e sustenta todas as coisas, ao mesmo tempo que é distinto dela. A gente não somos como os panteístas, né? Que tudo é Deus, a natureza é Deus, o sol é Deus. Por isso que Deus abominava aquela idolatria do povo de Israel, sobretudo a idolatria do sol, por exemplo. E aí eu acho fantástico os relatos de Paulo, quando ele tem uma experiência com Deus no caminho de Damasco. A Bíblia diz que era meio-dia. O sol estava no seu na sua maior exuberância, no seu fulgor, mas uma luz que aparece, Paulo diz, ela é tão poderosa, meus irmãos, que o cega na hora. Aleluia. Esse é o Senhor, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. É o Criador do sol. Aplauda o Senhor Jesus, dos mares. Amém. Bendito é o nome do Senhor. O Deus que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, que nos fez como Ele é, da forma como Ele é, que devemos ter os motivos que Ele tem, podemos encontrar sentido somente nele, como diz o Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 16. A nossa espiritualidade deve ser desenvolvida, irmão, sob a perspectiva desse Deus pessoal, desse Deus que quer se relacionar. Nós não temos que levar os irmãos para a igreja, porque eles precisam de conseguir algumas coisas. Nós estamos viciando o nosso povo, e é claro que há apelos diversos.
Pastor, o Tim Keller, naquele livro A Igreja Centrada, ele citando um outro autor, acho que o Carson mesmo, ele diz que existe, pelo menos, o Carson diz que existe pelo menos 8 apelos. O Tim Keller pega e bota 6 ali, resume aqueles 8 em 6. Então existe espaço para fazermos apelos sobre a perspectiva de que o Deus que temos é um Deus abençoador, sim, mas fundamentalmente, principalmente, o nosso Deus é um Deus pessoal, amém? Um Deus que quer se relacionar, né? É tão bacana que as melhores figuras para a igreja é família, é povo de Deus, sabe? A igreja é um organismo, é uma coisa orgânica, uma comunidade. Então a nossa espiritualidade tem que estar sob essa perspectiva de um Deus que é relacional. E nós também somos relacionais. Amém? Porque se tirar as relações da vida cristã, sobra pouca coisa. Amém? Eu quero terminar falando sobre o relato bíblico da criação, que nos propõe uma espiritualidade de natureza relacional. Dentro disso, dessa questão pessoal também. Acabou meu tempo, foi? Falei igual os nordestinos. Foi? Foi bem, bichinho. O fato de ser Deus pessoal, Deus trino, de termos criado a sua imagem e semelhança, sugere que nós sejamos como Ele é, pessoas relacionais, pessoas comunitárias, que interagem com Ele e uns com os outros. Deus ia ao encontro do homem, dos primeiros seres, num jardim, plantado por Ele, preparado. Eu gosto de uma frase do Mike Murdock, ele diz que os lugares são muito importantes. Os lugares são tão importantes que Deus os fez antes de nós chegarmos neles. Lugares são importantes. Lugares são tão importantes que Jesus foi preparar lugar para nós. Isso é fantástico. Então nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus para termos amizade e parceria com Ele, porque nesse lugar era um lugar de um culto não litúrgico, ritualístico, mas um culto relacional. Amém? Isso é poderoso. Desde o início sempre foi a intenção de Deus interagir em comunhão com os seres humanos. Por isso Ele planta então esse jardim. A pretensão de Deus é que houvesse uma relação de amizade, de intimidade, de parceria funcional. Então, eu acho que eu vi o John Stott dizendo isso. Igreja é se relacionar com Deus. Aí ele faz aqui uma máxima aqui do que é a igreja. Igreja é uma família para o Pai. Igreja é um templo para o Espírito Santo. Igreja é um corpo para Cristo. Igreja está amalgamada, nem está junto. O texto sagrado diz que o provérbio dos homens que se isola, ele surge contra a verdadeira sabedoria, é louco. Se nós tirarmos o relacionamento da igreja, como disse, vai sobrar pouca coisa. Que vivamos comunitariamente numa relação caracterizada pelo amor, ouvindo o Espírito Santo. Queremos que esse Deus pessoal que ama, Ele ama ser buscado porque Ele tem prazer em se revelar a todos nós. Um Deus que não é uma substância impessoal, mas um ser vivo e pessoal que ama se relacionar conosco antes de qualquer coisa. Ele ama se envolver conosco. Um Deus que torna os homens que os desprezam na sua insolência, os torna indesculpáveis. Uma vez que Ele primeiro se revela em suas obras, mas isso é gradativo, e vai, até se revelar, como diz o texto de Hebreus no capítulo 1, a partir do verso 1. Sabe, ele se revelou por último através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem Ele faz todas as coisas. Esse Deus cristão, da cosmovisão cristã, ele é extraordinário. Irmãos, eu não vi isso, eu vi uma pessoa contando, não sei nem se eu era nascido quando o Billy Graham veio aqui no Brasil, no Maracanã. Disse que uma das preleções dele, todo mundo estava esperando ele falar, né, do que ele sabe falar e o que ele tem de conteúdo. Aí disse que, não sei quantos sabem disso, isso é fato, mas se for só uma ilustração é muito poderoso. Ele disse que
todo mundo esperando ali aquela preleção, disse que ele falou: olha, quando eu saí de casa nessa manhã, eu vi uma formiga que estava toda arrebentada, toda machucada, toda acidentada por algum motivo. Eu abaixei, peguei aquela formiga e comecei a falar com aquela formiga: formiga, o que você tem? O que você precisa? Onde é que dói? E ela não esboçava, e ela não reagia. E ele então fez várias perguntas para interagir, não conseguia. Então o que ele fez? Ele disse que desejou ser uma formiga para que ela o entendesse. E ele concluiu a mensagem dele dizendo que foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez conosco. Para Deus é tão necessário o relacionamento que Deus se fez uma formiguinha em vez de estar entre nós. Diz que quando o Billy Graham fez o apelo, milhares de pessoas vieram à frente de converter. A vida cristã, irmãos, não tem a ver sobre ritos, não tem a ver mas tem a ver sobre relacionamento. A vida cristã é sobre buscar algo, não é sobre buscar algo, bens. A vida cristã é sobre relacionar com uma pessoa e absorver tudo o que precisamos permanecer. Tudo que precisamos absorver dele. É o caso da videira. Né? Está conectado, está nele. Eu agora estou lendo o Velho Testamento assim, sob a perspectiva do que Deus está, onde encontra Jesus ali naquele texto, naquela saga e tal. Fizemos uma série de mensagens para os grupos pequenos a respeito dos Salmos. Aí quando chegou no Salmo 15, do cidadão do céu, e aí eu fui vendo aquelas características, tem umas 9 características do cidadão do céu. E aí eu comecei a ficar em crise, né? Meu Deus, quem é que vai habitar no Santo Monte, na casa de Deus? Quem vai ser hóspede da casa de Deus? E aí o texto de alguma forma nos mostra, nos revela, irmãos, que não é impossível habitar na casa de Deus se não for pelo verdadeiro cidadão do céu, que é Jesus. Se não for pelo verdadeiro relacionamento com o cidadão do céu. Eu costumo dizer, irmãos, e eu queria que nós ficássemos de pé para a gente concluir aqui, poderíamos falar aqui sobre essa relação, porque o texto vai sugerir uma espiritualidade integral, holística, uma relação pactual, que tem obrigação, enfim. Mas por aqui eu acho que a gente pode parar, e eu queria, meu tempo acabou, mas eu queria lembrar os irmãos que às vezes nós estamos ensinando a igreja a ter uma relação com uma igreja que é boa e não tê-la com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Alguém me falou aqui ontem que tem uma determinada igreja nos Estados Unidos que ela tem uns telão de LEDs tão extraordinários. Começa daqui, vai lá na frente, vem aqui, parece que faz um rosto. E os meninos estão dentro daquele negócio ali. E começa a fazer umas experiências, umas imagens lá, os efeitos de 3D. Meu amigo, se for uma mensagem sobre o Apocalipse, por exemplo, nego caindo no céu, aí eles simulam nego caindo no inferno, perdão. Rapaz, é um negócio assim. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos outras formas de gerar essas sensações e essas relações das pessoas com a igreja. Eu acho que é bom, em algum nível, é claro, né? Não similar, mas o que a gente precisava levar as pessoas a ter aquela experiência que Jacó teve em Jacó, e não aquela que ele teve em Betel. Porque a Bíblia diz que ele vai naquele lugar chamado Luz, e ele deita, bota uma pedra ali, um travesseiro, e ele tem um sonho. O sonho dele é assim, uma escada rolante, né, como essas de shopping grande, anjos estão descendo e anjos estão subindo, né, e ele acorda impressionado. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. E aí ele conclui: vamos mudar o nome disso aqui. Aqui vai chamar agora Betel, casa de Deus.
Mas quando ele passa aqueles anos lá em Padã Aram, quando ele volta da casa do seu tio Labão, e agora ele tem o Vale de Jabó com experiência com Deus, ali, naquela experiência que ele vem agora, de tantas colheitas baseadas nas sementes que teve, quando ele volta, ele agora não tem mais uma experiência com a casa de Deus, mas com o Deus da casa. E ele muda o nome do lugar, de novo. Como é que é o nome que ele dá? El Betel, o Deus da casa de Deus. Sob a perspectiva da nossa espiritualidade, porque a minha proposta era falar sobre cosmovisão, cultura e espiritualidade, e esta, forjada, firmada, defendida, ou seja, originalmente aqui no Gênesis, talvez tenhamos, irmãos, que trabalhar isso nas nossas igrejas, onde os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem uma experiência com Deus na casa. E depois, quem sabe, ela possa ter uma experiência com a casa de Deus. Mas é impossível ter uma experiência com o Deus da casa e não se envolver com a casa de Deus. Pai, nós tomamos a autoridade do nome do Teu Filho nessa manhã. Nós oramos, meu Deus. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa inquietação que nós estamos. Nesse tempo, nesses dias, meu Deus, como a gente precisa. Meu Deus, a Bíblia diz que o sábio, o homem sábio, ele tira do seu baú coisas velhas e novas. A Bíblia diz que o semeador semeou trigo na terra. E ele foi dormir, o inimigo jogou joio, não sabendo como, ele no outro dia levanta e ele vê o joio florescendo, crescendo junto. Meu Deus, é preciso sabedoria para lidar com isso. É preciso sabedoria para fazer a distinção entre uma coisa e outra coisa. É preciso sabedoria, meu Deus. E o Senhor pode nos dar essa sabedoria, meu Pai. A tua palavra diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá livremente, literalmente. Meu Deus, nós não temos falta, Senhor Jesus, de recursos, meu Deus, na língua portuguesa. Nós podemos nos ajoelhar diante do Senhor, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos nos reunir, nós podemos fazer conferência, enfim, nós podemos, meu Deus, buscar de Ti, Senhor. Pai, nós queremos fazer esse clamor, nós pedimos, Senhor, sem drama, racionalmente, como quem pensa. Nós queremos pedir a Tua graça sobre nós. Amém. Eu queria que você abraçasse com seu irmão, seus pastores aí do lado. Quem sabe a gente podia orar hoje, pedir a Deus que a gente realmente precisa de alguma coisa. A gente precisa de nos despertar. Quem sabe como fizeram os pais da igreja. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Dá-nos sabedoria, meu Deus. Se nós tivermos temor, meu Deus, é a fonte de toda sabedoria, o temor a Deus. O Senhor vai nos dar a sabedoria que precisamos, como o Senhor deu para a igreja primitiva, os pais. Se nós tivermos o temor do Espírito, o temor do Senhor, nós teremos, meu Deus, a revelação para esse tempo, para esses dias. Nós teremos, meu Deus, a sabedoria. Dai-nos, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, nesses dias. Não queremos ser marionetados pela cultura vigente. Não queremos ser, meu Deus querido, Deus vivo, fala-nos, ó Deus, nesses dias. Faz-nos compreender o nosso
nosso tempo. Ler, ó Deus, os nossos dias. Sermos sábios, meu Deus. Levanta, meu Deus, os eruditos da vida da igreja. E os pastores sejam confundidos, meu Deus, com aqueles que têm a sabedoria do alto. Oh Espírito Santo, nós te pedimos, meu Deus, graça sobre graça, sabedoria, fortalecimento, encorajamento, nesse tempo do fim, meu Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.